Faz bastante tempo que não fazemos nenhuma resenha ou indicação de livros aqui no canal, né? Pois hoje chegou o dia. Eu quero falar sobre esse livro aqui, O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Fica com a gente que tem bastante coisa interessante para falar sobre essa obra. Meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coiote. Então, gente, eu ganhei esse livrinho aqui do amigo secreto da família no Natal. É um livro pequeno em tamanho e muito importante em conteúdo. Eu tenho algumas coisas a respeito do conteúdo desse livro que eu queria comentar com vocês. Antes eu quero falar a respeito do autor. O Rodrigo Bibo, ele é um teólogo, ele congrega na igreja Onda Dura de Joinville, em Santa Catarina, e é muito conhecido pelo podcast Bibotalk. Eu não sei se ele tem outros livros ou não, se alguém souber pode colocar aqui nos comentários, mas ele é um livro muito bem produzido, lançado pela Thomas Nelson Brasil, e o conteúdo dele é ainda melhor do que a arte externa. Como alguns devem saber, mais ou menos nas últimas 3 décadas, a igreja brasileira desenvolveu uma mentalidade triunfalista e biblicamente equivocada. A ideia um tanto presunçosa de que Deus deve necessariamente abençoar todos os meus sonhos e realizar todos os meus desejos, como se ele fosse um gênio da lâmpada mágica da história do Aladim. Esse modo de pensar se tornou bastante popular e é fruto em grande parte da teologia da prosperidade, que começou a ganhar espaço lá pelo começo dos anos 80. Bibo chama esses ensinamentos de teologia da Xuxa. Quem é mais velho vai lembrar do filme Lua de Cristal, estrelado pela Xuxa e pelo Sérgio Malandro, e da música tema do filme, que dizia: "Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar." Nem sempre. É claro que Deus responde às nossas orações, mas será que Ele vai mesmo responder de forma positiva os nossos pedidos mais fúteis? Muitos pensam que sim. Enxergam Deus como se fosse um poderoso e incansável concessor de mimos. E para essa gente, um Deus que não atende os meus caprichos não merece ser adorado. O autor confronta esse pensamento apresentando uma imagem mais bíblica e soberana de Deus. Um Deus que, como mostra a capa, derruba o teu sorvetinho, que muitas vezes destrói os teus sonhos pessoais, não porque é mau, mas porque tem pensamentos e propósitos muito mais elevados do que os nossos. Propósitos que muitas vezes parecem misteriosos e incompreensíveis aos nossos próprios olhos. O livro propõe uma reflexão extremamente importante. Quais são as verdadeiras motivações do nosso relacionamento para com Deus? Será que nós queremos apenas as bênçãos? 2 tipos de pessoas andavam com Jesus: os discípulos e a multidão. A multidão estava lá essencialmente por causa das bênçãos. Muitos recebiam curas espetaculares e era só isso. Até escutavam as parábolas, mas não entendiam quase nada. O relacionamento com os discípulos era diferente. Em Mateus capítulo 13, verso 11, Jesus diz aos seus discípulos: "A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi concedido." A eles quem? A multidão. Então Jesus estava dizendo: vocês que largaram tudo para me seguir, vocês que estão dispostos a obedecer, vocês que estão dispostos a sofrer e a morrer comigo, para vocês eu explico. Os outros não têm acesso aos mistérios do reino dos céus. É um bom momento para refletir. Queremos continuar sendo multidão ou queremos um conhecimento mais profundo de Deus? Entendem por que muitos leem a Bíblia e não entendem nada? A Bíblia está dizendo que não pode matar, não matarás, mas ao mesmo tempo faz leis a respeito da guerra e da pena de morte. Como que pode? A Bíblia diz que a gente não deve julgar, mas ao mesmo tempo diz que é para julgar. Esses são apenas alguns exemplos de mistérios que a multidão não consegue entender, mas os filhos de Deus entendem. Eliezer, então esse livro diz que eu não devo fazer planos, que eu devo entregar minha vida em causas missionárias ou causas humanitárias? Não.
A reflexão central do livro é reconhecer o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. A gente até pode fazer planos, e esses planos muitas vezes estão dentro da vontade de Deus. O que a gente não pode esquecer é o que diz lá em Provérbios capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A Bíblia nos chama de servos, e servo quer dizer literalmente um escravo. E um escravo não tem vontade própria. Ele acorda pela manhã pensando em satisfazer a vontade do seu senhor. E se você acha que esse não é um modo interessante de se viver, lamento te informar, mas do outro lado, você também é um escravo. Mas o jugo de Satanás é muito, muito, muito mais pesado. E não tem meio termo. Ou você é um servo de Deus, ou você é um servo do diabo. Olha só, com isso, o autor não quer dizer que o Evangelho não conforta os corações. Muito pelo contrário. O próprio Senhor Jesus disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei." Jesus andou sobre essa terra curando e confortando as pessoas. Jesus era sensível às nossas misérias humanas. Diante do túmulo de Lázaro, ele chorou. Só que o problema é reduzir a mensagem da cruz a só isso. Quando ele diz: "Tomai sobre vós o meu jugo", ele estava dizendo: tornem-se meus discípulos e participantes da missão. Ou seja, amadureçam. E alguém que só quer obedecer a Deus quando recebe tudo o que deseja, definitivamente não é uma pessoa madura. Você já viram uma criança fazendo birra? Uma criança fazendo birra quando quer alguma coisa no mercado a gente até entende. Mas imagina um marmanjo se jogando no chão e gritando porque não pode comprar alguma coisa. É ridículo, não é? Mas é exatamente isso o que muitos ditos adultos têm feito com Deus. É verdade. Na página 50, Bíblia lembra uma coisa muito importante. Caminhar com Jesus significa negar a si mesmo. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25, diz: "Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, irá perdê-la. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará." Muitos estão tentando fazer igual o jovem rico, seguir a Jesus sem abandonar os ídolos do coração. Não dá, né? No capítulo 13, ele fala da importância de aprendermos novamente o que é ser um discípulo. Um discípulo na Bíblia é alguém que se submete à disciplina. E é aqui que está o problema. Tem gente querendo vir para Jesus sem a menor perspectiva de discipulado e de disciplina. O jovem rico até tinha boas intenções. Ele admirava Jesus, ele seguia a lei, mas não estava disposto a largar os ídolos de seu coração. O autor colocou muito bem que, de alguma forma, o jovem rico queria encaixar Jesus dentro do seu próprio esquema de vida. Só que Jesus não é um complemento. E às vezes, a gente, no evangelismo ou na pregação, comete algumas gafes. Sabe aquela famosa frase? Aquela pessoa é tão legal, tão boa, só falta Jesus na vida dela. Ou então, o vazio que você tem dentro de si é do tamanho de Deus. Percebe que nas duas frases Jesus é apenas um complemento? Jesus não veio para preencher nenhuma lacuna. Ele quer, como diz o livro, te destruir e te reconstruir de novo ao redor dele, tendo ele próprio como centro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! No capítulo 6, ele ainda faz uma explanação a respeito da oração do Pai Nosso, chamada aqui pelo Bibo de oração do discípulo. Essa explanação ela é um pouco mais complexa e eu não vou entrar em detalhes a respeito dela aqui. O livro é curto, mas é cheio de ensinamentos preciosos que fazem um belo contraponto ao pensamento dominante no chamado mundo gospel. Enfim, eu não quero dar muitos spoilers para quem pretende ler o livro, coisa que eu recomendo muito, mas eu não posso deixar de comentar sobre uma referência muito importante que ele faz nas considerações finais do livro. Uma coisa que eu achei simplesmente sensacional é a respeito
do Aslan, o leão criado por C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, que aliás, na minha opinião, é uma das melhores coletâneas de livros infantis de todos os tempos. Se você tem filho pequeno, leia as Crônicas de Nárnia para ele. Como vocês sabem, Lewis era cristão e Aslan é um símbolo de Jesus dentro do mundo imaginário criado por ele. No final do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele diz: justamente quando a alegria estava no auge, Aslan desapareceu sem ninguém perceber. Quando souberam disso, os reis e as rainhas não fizeram comentários. O senhor Castor já tinha avisado. Ele há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. Não gosta que o prendam. E naturalmente, há outros países que o preocupam. Mas não faz mal, ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo, porque, como vocês sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. C.S. Lewis foi fantástico nessa comparação, porque nós também servimos a um leão, ao leão da tribo de Judá. E assim como Aslan não existe para atender os caprichos dos narnianos, Jesus não existe para atender os nossos desejos mesquinhos. Ele é o nosso Salvador e ele faz o que ele quer. Os narnianos entendem que Aslan não pode ser domesticado, porque é um leão selvagem, mas sabem que ele é bom. E eu concordo com o Bibo que aqui talvez Lewis queira nos ensinar que o Deus que a gente serve não pode ser domesticado. Inclusive, ele coloca isso na contracapa do livro. Isso obviamente não anula o poder da oração. A gente deve orar e orar o tempo todo. Só precisamos entender que oração não é um encantamento mágico. Bom, acho que até aqui já deu para a gente ter uma boa noção do livro e da importância do conteúdo dele para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Eu recomendo que leiam, mas já adianto que eu não empresto o meu. Se você gostou do vídeo, eu te convido a deixar o teu like aqui embaixo para ajudar no crescimento do nosso canal. E se você não é inscrito, eu te convido também a se inscrever para receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. Até a próxima, se Deus quiser.